Senhoras e senhores, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com muito orgulho e satisfação que o Movimento Cultural Daci Ribeiro realiza hoje o segundo evento Diálogos Contemporâneos, desta vez sobre os temas meio ambiente e agronegócio. As atividades desta noite contam com o apoio da FATEC Jaú e da TV Câmara Jaú, que está cobrindo o evento e em breve irá disponibilizar a íntegra em sua programação por meio dos canais 34.2, Aberto Digital, o 10 da NET e o 52 da ConnectCor, e também irá disponibilizar todo o conteúdo em seu canal do YouTube, youtube.com/TV Jaú. Fica aqui o agradecimento à FATEC e também à TV Câmara, na pessoa do presidente do Poder Legislativo, o vereador José Carlos Borgo, responsável por autorizar a cobertura do evento, ele que também nos dá a honra da sua presença, assim como o secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Carlos Alexandre Ramos, que também está presente. Saudamos também as demais autoridades aqui presentes no evento de hoje. Neste momento, eu quero convidar para subir ao palco os nossos convidados que irão nos dar a honra de aprender um pouco mais sobre meio ambiente e agronegócio. Senhoras e senhores, vamos receber com uma salva de palmas o professor doutor Josrael Rezende e o engenheiro agrônomo Eduardo Vasconcelos Romão. Por favor. Muito bem, nós agradecemos a presença dos nossos convidados, o professor Josrael e o Eduardo Romão. E neste momento eu quero convidar também para fazer parte desta roda e mediar este diálogo o professor Matheus Turini. Por favor, professor. Bom, como vocês puderam perceber, os convidados são do mais alto gabarito. Eu vou ler um pequeno currículo, então, desses convidados que serão os responsáveis por explanar os dois assuntos. Josrael Henriques Rezende é engenheiro agrônomo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Atualmente é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré, colegiado que faz gestão dos usos múltiplos das águas em 34 municípios da região. É docente e pesquisador da Faculdade de Tecnologia, FATEC de Jaú, e atua nas áreas de planejamento e gestão ambiental, manejo de bacias hidrográficas, rurais e urbanas, revitalização de rios, recuperação de áreas degradadas, florestas multifuncionais e civicultura urbana. Dr. Josrael, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eduardo Vasconcelos Romão é engenheiro agrônomo, especialista em logística empresarial pela Unesp. Além de produtor rural, é presidente da WABCG, a Associação Mundial dos Produtores de Açúcar de Beterraba e de Cana. Vice-presidente da Orplana, a Organização dos Plantadores de Cana da região de Jaú, e presidente da Associação dos Plantadores de Cana da região de Jaú, a Associcana. É também membro do COSAG, o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp e do Fórum Paulista do Agronegócio. Eduardo Romão, mais uma vez, obrigado pela presença, por nos dar a honra de ouvi-lo. E para mediar, claro, o nosso evento, o professor Matheus Henrique Turini. Matheus é sociólogo, mestre em docência para a educação básica pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, especialista em problemas fenomenológicos e hermenêutica, é também professor de educação básica e atua em componentes curriculares na área de sociologia, filosofia e educação. Antes de passar a palavra ao mediador Matheus para que o diálogo se inicie, eu quero avisar as pessoas presentes que
Durante o debate de ideias, né, o diálogo, se alguém tiver alguma intervenção, quiser fazer algum questionamento, a gente vai disponibilizar um número de WhatsApp, aquele número que está ali no telão. É o 14981386771. E, na medida do possível, a gente vai repassando essas perguntas e essas intervenções aos nossos convidados e também ao nosso mediador. Agora sim, senhoras e senhores, eu passo a palavra ao mediador do evento, Matheus Turini, para que inicie os trabalhos desta noite. Boa noite, senhoras e senhores. Agradeço demais a presença de todos vocês, principalmente em destaque, fazendo a cobertura novamente do nosso evento, a TV Câmara. Ângelo, que nos prestigia como mestre de cerimônia nesta noite, e agradecer na figura do vereador Carlos Borgo, aqui a presença da Câmara Municipal de Jaú, presença do Poder Legislativo, Executivo representado pelo secretário Cacai, obrigado pela presença, e as demais autoridades que estão aqui presentes. A você, principalmente, que acabou deixando reservado nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, da sua aula. Sim, vai ter aula depois do intervalo, fique tranquilo, até as 9 você fica aqui e tal, depois você vai para a sala de aulas, outras atividades, e esse primeiro bloco, então, a gente vai ficar aqui fazendo o que a gente chama, que a gente denominou de diálogos contemporâneos. Antes de eu começar a dar andamento nas nossas atividades e explicar para você como que vai acontecer nosso evento de hoje, de extrema importância que eu primeiro faça um pronunciamento, uma posição frente à polarização que o próprio Brasil tem vivido, não só desde as eleições até o dado momento, sim, anteriormente, antes das eleições. Hoje, pelo horário do almoço, lá na Rádio Jovem Pan, no programa Pânico na Jovem Pan, tivemos uma situação um tanto quanto indelicada. Augusto Nunes, os jornalistas Augusto Nunes e Glenn Greenwald acabaram chegando a vias de fato em suas agressões físicas, porque discordavam de polos opostos, e naquele momento o que prevaleceu não foi a racionalidade humana, a tolerância e o diálogo. O que prevaleceu foi a paixão extremada, que o Brasil vem empurrando cada vez mais assuntos que têm as suas contradições. O movimento cultural Darcy Ribeiro acaba fazendo uma reflexão desse evento, e nós repudiamos de maneira incondicional todo e qualquer tipo de violência. É lógico que não é o que acontecerá nessa noite. Nós estamos com dois ex-exalquianos, uma vez exalquiano, sempre exalquiano. Então é lógico que nós estamos aqui em casa, num ambiente extremamente fraterno, com temas sim, contraditórios, temas aparentemente opostos, mas não incomunicáveis. No nosso vídeo institucional, nós sempre fazemos a questão de trazer o próprio Darcy Ribeiro na fala, dizendo exatamente sobre a reflexão da verdade. E aí ele, falando ali, chega à seguinte conclusão: se você não está disposto a rever o que é a verdade, você nunca vai chegar ao encontro dela. Não porque a verdade é relativa, mas porque a realidade é dinâmica e se move. Se a realidade é dinâmica, se ela transforma, o exercício do pensar precisa acompanhar esse movimento. Se a reflexão não puder acompanhar o movimento que a própria realidade faz, então o que nós fazemos é nos agarrarmos em dogmas e deixarmos de refletir. O movimento cultural do Darcy Ribeiro cria esse espaço, então, com diálogos contemporâneos, para nós fazermos isso na cidade de Jaú, com jauenses, com pessoas relevantes nas áreas de atuação, aonde a gente se envereda dialogar. Como vai funcionar o evento, então? Para você que está aí, está vendo o nosso contato, temos a página aqui do próprio movimento cultural, e nós temos esse número de WhatsApp. O Jefferson, que está ali atrás, estava ali atrás, né? É uma questão de referencial atrás. Mas o Jefferson Miranda, ele vai estar com o WhatsApp para você quiser fazer sua indagação. Quando a gente senta e faz um evento desse, então a gente tem que caber. Primeiro que o gabarito dos nossos convidados é de extrema relevância. Então não dá para a gente, vai ter que selecionar o que vai caber em 50 minutos, 1 hora de diálogo. Por isso nós fizemos alguns recortes,
E esperamos da sua intervenção, que no meio do diálogo, que no meio dos posicionamentos, no meio das indagações, você possa, então, de maneira anônima, de maneira oculta, de maneira rápida e de maneira contemporânea, usar o próprio WhatsApp para fazer a sua pergunta. Então, se você tiver alguma indagação no meio da nossa reflexão, do nosso diálogo, você vai pegar seu WhatsApp, vai mandar uma mensagem, o Jefferson vai estar selecionando, daqui a pouco o Ângelo vem com uma sequência de perguntas e a gente vai amarrando nossa proposta de pensamento juntamente com a sua inquietação de indagação. Tudo bem? Então, mais ou menos essa questão. Não teremos aqui um debate. A ideia não é sair com algum vencedor. A ideia é fazer com que pessoas de relevância, em cada uma de suas áreas, dialoguem e apresentem seus pontos. Esse é o nosso objetivo. Em pleno ano de 2019, meio ambiente e agricultura vem criando um palco de discussões bastante extremadas, que não fica só apenas no Brasil, isso acaba se espalhando por todo o mundo. E aí nós entendemos que o agronegócio é um tema para a gente poder discutir e quisemos fazer com que o meio ambiente sentasse do lado do agronegócio para a gente poder refletir a nível nacional, regional e inclusive local. Quais são as possíveis reflexões que a gente pode fazer da atual realidade e proposições que nós possamos pensar de diálogo contínuo entre essas duas áreas. Então, professor Josael, professor não, né? Palestrante, agricultor, engenheiro agrônomo, Eduardo, eles estão aqui justamente para fazer esse diálogo. E minha primeira indagação, abro já com essa primeira pergunta. Oportunidade de vocês usarem 3, 4 minutinhos para também fazer a saudação de quem está nos acompanhando, justamente com a apresentação inicial. Existe diálogo entre meio ambiente e agronegócio? Pode tirar para o ímpar aí e ver quem vai começar a falar. Mais antigo da Exal que começa? Não, o bicho sempre fala por último, né? Bom, boa noite, sempre uma satisfação estar aqui na FATEC, é um orgulho para nós. Eu acho que sempre penso de uma maneira regional, não é? E essa região, realmente, eu tenho maior estima, por onde quer que eu esteja, eu sempre lembro dessa região. E essa região composta das 14 cidades dentro dessa regional agrícola, eu vou procurar hoje trazer todo esse impasse da visão de nós agricultores, não é? Esse desafio que está dentro da sociedade, o desafio que está nesse futuro tão próximo e a mudança tão rápida que está vindo, né? Fala-se em indústria 4.0, se fala em educação 4.0 e nós na agricultura ainda não preenchemos totalmente a agricultura 3.0. Por quê? Principalmente, não temos ainda a internet que vocês têm acesso aqui na área urbana, nós não temos na área rural, mas estamos lá. Eu não podia deixar de dizer e também tentar trazer todo o potencial que existe dentro da agricultura e a capacidade dela de gerar renda, trazer para o nosso meio aqui. Eu acho que isso ficaria bem compatível, né? Então, se nós vemos hoje os grandes drivers do nosso dia a dia e um driver mundial, seria que a nossa população hoje, estamos com 6 bilhões, 2050 está projetado 9 bilhões, e a demanda por alimento vai aumentar 60%. O mundo, tanto a FAO, que é o braço agrícola da ONU, quanto a OCDE, duas entidades que avaliam a qualidade de vida da população mundial, eles avaliam que o Brasil tem um potencial de atender essa demanda. Tá? Então, visto isso, eles nos perguntam, nós brasileiros, como que nós estaríamos tentando dialogar com essa oportunidade. Então, o que nós temos? Primeiro, o Brasil, 50 anos atrás, nós importávamos leite, o mais básico dos alimentos. Isso, para nós agricultores, era realmente uma infâmia, era uma coisa, uma desonra. Porque como que nós não éramos capazes de alimentar a nossa população? Tá? De 50 anos para cá, hoje, nós abastecemos, nós vendemos para mais de 200 países. Então, houve uma evolução em cima disso. Agora, todo esse diálogo, o que tem a ver trazer? Se está longe, distante, tem a ver conosco. Não é? Se a gente pensar que é Brasil, vamos trazer para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo hoje lidera o processo agropecuário no país. Ele perde por muito pouco do MT, Mato Grosso, que é o principal polo de grãos do país, de agricultura do país, perdemos por muito pouco. E São Paulo traz uma diferença no país, a diversidade de produção.
Nós não estamos acostumados a ler esse termo, diversidade de produção. Somos líderes em produção de cana-de-açúcar, e não é cana-de-açúcar, hoje ela produz etanol, açúcar, eletricidade e metano, que na hora que você faz a digestão, todo o processo por biodigestores do processo da vinhaça. Então, são 4 fontes de energia. Então, na verdade, a cana-de-açúcar hoje somos produtores de energia. Somos os primeiros em suco de laranja. De 10 copos de suco de laranja que o mundo bebe, 4 são brasileiros e com certeza são paulistas. Café, nós somos o 3º maior produtor dentro do estado de São Paulo. O Brasil, disparado, é o maior exportador mundial de café. Nossa região é próspera em café. São 6.000 hectares em café. Nós temos produção de proteína animal. Somos o 2º maior produtor mundial de aves. Somos o maior exportador de aves. Frango de corte. Ele está presente na nossa região. São 12 milhões de aves alojadas, 240 barracões, 50.000 toneladas produzidos aqui. O franguinho nosso da panela é de Itapuí, é de Boracé, é de Bariri. Nós temos a produção de eucalipto, o maior investimento dentro do país, de São Paulo hoje, é os 7 bilhões que a Bracel está sendo investida em Lençóis Paulista, que está dentro da nossa região. E isso é uma capilaridade que vai chegar a esses 437 habitantes dessas 14 cidades. Tudo isso está dialogando com o meio ambiente, não, doutor? Está tudo isso dialogando com o meio ambiente? Veja bem, a partir do momento... Não, eu quero que o Josrael responda. Aqui. Professor, tudo isso dialoga com o meio ambiente? Senhor, vamos começar então. Aqui. Tem que dialogar, né? Eu acho que do ponto de vista de São Paulo, que o Eduardo colocou, São Paulo tem um exemplo bastante importante dentro dessa nova visão. Por quê? São Paulo tem conseguido aumentar a produção e produtividade sem desmatar 1 hectare. O estado de São Paulo é um dos poucos estados brasileiros que tem aumentado a vegetação nativa, mostrando para o país que não é preciso desmatar para produzir mais. O Brasil tem 50 a 70 milhões de hectares de pastagens degradadas. A nossa área agrícola, e somando agricultura e pecuária hoje, é de 245 milhões de hectares. 1/3 disso ocupado com agricultura, outros 2/3 ocupado com pastagens. Boa parte dessas pastagens estão degradadas. Um dos pulos do gato para a agricultura se ligar com o meio ambiente é esse. Vamos pegar essas áreas hoje que são de baixa aptidão agrícola e investir em tecnologia nessas áreas, porque só essas áreas a gente tem condição de aumentar a nossa produção agropecuária em 20%, 25%, 30%. A nossa agricultura é a mais competitiva do mundo. A Embrapa é uma empresa fantástica, gera competitividade da nossa agricultura. O estado de São Paulo foi um precursor disso. Os institutos de pesquisa paulistas são responsáveis pela riqueza do estado de São Paulo. Então, não tem como não ter diálogo entre agricultura e meio ambiente. Não tem como. Não tem como fazer mais aquela agricultura que se fazia sem pensar nas questões ambientais, sem pensar nas questões florestais. Não dá para pensar. Tem que dialogar. Como é que nós vamos fazer agricultura na Amazônia? Não é com o modelo da Mata Atlântica, que rompeu, acabou com 83% da cobertura. Nós temos que garantir a floresta na Amazônia para garantir a nossa agricultura aqui. Se tirar a Amazônia, vai parar de chover aqui. Só 10% das lavouras brasileiras são irrigadas. Vão fazer o quê? O agricultor do Sudeste, do Centro-Oeste, eu tenho certeza, ele é o primeiro a querer a floresta amazônica. Senão, acaba essa movimentação de chuva que a gente tem aqui. Na latitude
onde tem o sudeste brasileiro, centro-oeste, região produtiva da Argentina, no mundo inteiro é deserto. Só aqui na América do Sul que não é deserto. Isso está totalmente relacionado à floresta. Então é preciso descobrir um modelo para ocupar a Amazônia, de agricultura para a Amazônia, pensando nessa questão. Então não tem como dissociar. A agricultura de meio ambiente não tem como dissociar, e tem havido diálogo, e o Estado de São Paulo é um exemplo disso, porque o Estado de São Paulo, ele consegue produzir na mesma área, reaproveitando, repotencializando essas áreas degradadas, sem desmatar 1 hectare. E é isso que nós precisamos replicar para o Brasil inteiro, né? E para que a gente possa pensar nesses problemas todos que a gente está vivendo na Amazônia atualmente. Nós começamos então com alguns dados de agricultura, agronegócio, produção. Na verdade, eu trouxe aqui com vocês também, consultando o site do Embrapa, eu peguei alguns dados comerciais, balança comercial do agronegócio brasileiro, de 89 até 2016. O que a gente observa? Que, de fato, a exportação brasileira ela tem crescido exponencialmente. Não só em que produtos, né? Principalmente aqui, a gente vê uma produção muito grande, principalmente de arroz, e o próprio milho tem sido os maiores produtos que foram comercializados nesse período aqui. E se a gente observar a produção de aqui, milho e arroz. Aqui é produção de carne, né? O frango tem sido o maior crescente dentro das proteínas animais. O maior comercializado tem sido o frango. Eduardo, aproveitar aí o seu conhecimento dentro dessa área aí. Você mencionou o franguinho na panela aqui. Como é que está? Você fez uma primeira leitura, mas acho que é interessante a gente fazer um panorama mais local. Em produção local, seja ela de proteína animal ou vegetal, no caso de produção de café, de trigo também, qual é a principal, como é que tem sido o destaque regional quanto à ocupação de agronegócio na nossa regional? Eu também não posso me furtar de fazer um comentário da pergunta anterior que você fez para ambos, né? Por favor. Eu gostaria de contemporizar também. Fique à vontade. Como a nossa organização está em 5 continentes, eu gostaria de fazer essa reflexão, né? Eu acho que, se a gente pegar aqui e tirar aí uns 100 anos, a Amazônia representava 8%. O Brasil representava 8% das florestas mundiais, né? Hoje, com o avanço da agricultura nos outros países, a nossa representa 28%. Quer dizer, a nossa, de alguma maneira, nós preservamos essa floresta. A cana-de-açúcar representa 1% do território nacional. Grãos, com toda essa... Somos o maior produtor de grãos, ocupamos 5% do território nacional. Então, essa ocupação do espaço está sendo de uma maneira oportuna, ordenada, e preservamos, né? Até nós já discutimos. São 70 milhões de hectares, que são terras devolutas, e estão lá de uma preservação original que nós temos dentro do país. Esse é um cartão de visita que nos habilita a ganhar novos mercados. Como conviver e fazer disso realmente uma vantagem para o país, como sociedade como um todo? Nós, agricultores, estamos nesse espaço. Que essa vantagem é do país e nós queremos obtê-la também como tudo, como sociedade. Não podemos nos furtar isso. Embora sejamos só 15% da população que é rural, os 85% é aonde que vai alavancar o país e aproveitar essa oportunidade que o planeta está dizendo que nós teríamos. Só que nós, como sociedade, temos que estar apto a aproveitá-la. Então, eu digo a você, hoje, como nós somos exportadores de umas 10 principais cadeias do agronegócio, somos todos exportadores. Para exportar hoje, o consumidor demanda. Ele demanda e faz a produção puxada. Hoje, cada vez mais, vai se intensificar esse fato. Hoje, no futuro próximo, na agricultura 4.0, vamos ter que estar habilitado para isso. Ele, com o smartphone, vai ler o QR Code, qual é aquele alimento, qual é a rastreabilidade daquele produto, a história, de onde ele veio, quais foram os produtos, as carências alimentares e quem foi o agricultor que gerou aquele produto. Isso dá uma veracidade, uma clareza fantástica para nós brasileiros, e também aproveitando todo esse gancho. Isso é uma oportunidade única. A partir do momento que você lê o QR Code, o que você vai consumir,
você starta um processo lá na ponta. Semente, produtores, logística, fertilizantes, inicia esse processo. Você gera. É como o Waze ou Google Maps. Você vai colocando a informação, vai fazendo os caminhos. Os caminhos que a sociedade escolhe. Nós faremos o nosso caminho. Aí, passando a informação. O consumidor vai ditar qual o caminho da sociedade. E nós, agricultores, que somos um pequeno elo, só 6% dessa cadeia, vamos sim estar respondendo com tecnologia de pronta. Nós temos uma maior tecnologia agricultura tropical do planeta. Somos reconhecidos pelas nossas escolas, instituições de pesquisa. Estou aqui vendo o Mauro Xavier, da nossa IAC, que tanto nos honra, e aqui da nossa São Paulo. É um orgulho de ser paulista. Mauro, leve o nosso abraço. Então, eu acho que esse vigor e essa possibilidade é fantástica. O senhor acha que temos impacto aí, professor? Porque parece, na fala do Eduardo, que existe uma relação harmônica entre agronegócio e o meio ambiente. Não sei se é interessante te mostrar alguns dados, professor, para poder começar a embalar. Se a gente observar, por exemplo, o que startou no primeiro semestre, principalmente, essa questão, se tratando ainda mais de meio ambiente. Estou com dados aqui do Database Fire, que é uma plataforma gerenciada pela NASA, tem algumas informações, e aqui nós temos algumas informações referente à contagem de incêndio acumulado no Brasil, em 2019, e aqui essa informação é referente ao Amazonas. Se a gente observa aqui, todas essas informações estarão na página do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, tá? Para você quiser comparecer, todas elas têm referência bibliográfica certinho para você poder acessar. Mas referente a incêndio, 2019 já superou 15 dos últimos 16 anos. Isso quem diz é uma organização norte-americana. Ficamos atrás apenas de fogo de incêndio em 2005, que foi o período do boom da soja. Existe alguma relação dessa, professor? Porque até agora parece que existe uma harmonia, mas referente a esse dado, a gente pode dizer que essa preponderância ainda continua? Bom, primeiro é preciso separar as coisas, né? O fogo é uma questão quase que cultural que tem diminuído, felizmente. Boa parte desses incêndios da Amazônia são ação criminosas, não são ação de agricultores, são ação de grileiros que se passam por agricultores. E isso está tudo relacionado à questão de você reaproveitar áreas já degradadas e não de abrir novas áreas na floresta. Nós não precisamos abrir, pelo menos não ainda. A gente tem um potencial muito grande de aproveitar o que a gente já tem aberto, degradado, etc. Não precisamos abrir mais nada nesse momento. Isso é possível. Então, primeiro é preciso separar. A gente teve um grande incêndio aqui na região, que afetou uma área enorme. Eu tenho certeza que não foi agricultor que fez isso, né? Incêndio criminoso, o próprio incêndio por negligência de alguém. As pessoas são negligentes em relação ao fogo. O brasileiro, boa parte do povo brasileiro ainda prima pela falta de educação, pela falta de cidadania. Infelizmente, a nossa região também isso acontece. Então, essa é uma questão. O fogo lá na Amazônia está diretamente relacionado a desmatamento. Isso é óbvio. A gente teve, começo dos anos 2000, 2004, se não me engano, quase 28 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Isso foi reduzindo, com muita fiscalização, todo esse trabalho do INPE, etc., para pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados em 2012. E aí começou a crescer de novo. O ano passado já tivemos 7.500, 8 mil quilômetros quadrados, que é uma área enorme, né? 8 mil quilômetros quadrados vezes 100, são 800 mil hectares, 800 mil campos de futebol queimados e desmatados por ano. É bastante coisa. E aí tem os dados, né, que assim, na hora que a gente pega os dados mundiais, realmente a questão de uso do solo, mas o Brasil está na média. Por que eu digo isso? O Brasil é o segundo país em extensão de florestas do mundo. O primeiro é a Rússia, baita país, enorme, tem muito mais floresta que o Brasil, mas é uma floresta fria. Para a floresta tropical, o Brasil é o primeiro.
O terceiro é o Canadá, o quarto é os Estados Unidos, o quinto, se não me engano, é a Austrália, a Argentina é o oitavo. Os países grandes têm mais área florestal. O país tem cerca de 30% de área de agropecuária. Agrícola, como o Eduardo colocou, é menos, 8%, 9%, mas somando com a pecuária é 30%. Se eu somar com as pastagens nativas no Pantanal e no Pampa, dá 34%, que é mais ou menos o dado da ONU, da média de uso do solo nos países, 37% para a agricultura. O país tem 63% de vegetação, realmente é bastante coisa, dá mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de vegetação, se bem que o grosso está na Amazônia, os outros biomas têm um pouco menos. Mas aí eu vi um dado do Observatório do Clima, o Brasil é o 21º em percentual de vegetação nativa no mundo. Falei, nossa, será que é isso? Peguei uma estatística do Banco Mundial, é o 28º. Quer dizer o quê? Em relação à área total do país, o percentual ocupado com floresta. Vou citar 3 países de primeiro mundo que têm mais floresta percentual que o Brasil. A Finlândia, a Croácia e o Japão. A Finlândia tem 71% de floresta, a Suécia, tem 69% e o Japão tem 65%. São países de primeiro mundo. Então, você não precisa gerar riqueza, é possível. Assim, na verdade, o diálogo já vem acontecendo. A prova disso é o Código Florestal. O Código Florestal atual, de 2012, é a maior prova, é o maior documento de diálogo, é a lei mais dialogada desse país. Ele não agradou os agricultores, não agradou os ambientalistas, mas ele teve um consenso, é uma lei que é o caminho. Infelizmente, ela vem sendo empurrada com a barriga. A gente não cumpre aquilo que está lá, uma coisa que foi um acordo fantástico. Quem dera o Congresso funcionasse sempre assim como funcionou quando aprovou o Código Florestal em 2012, mas ela vem sendo protelada. É uma lei possível de ser, é uma lei que estabelece que as áreas protegidas, somente a tal da reserva legal, ela pode ser produtiva, ela pode ter finalidade econômica, porque nós vamos virar uma outra página em algum momento. A gente estava conversando com o Eduardo a respeito, nós vamos virar uma outra página em algum momento dessa agricultura, para uma agricultura mais multifuncional. É claro que a agricultura tem que gerar, na verdade o mundo inteiro, assim, todas as atividades, você tem que gerar riqueza, mas o desenvolvimento sustentável prevê que não é só o dinheiro, não é só o aspecto econômico, tem um aspecto social, tem um aspecto ambiental importante. As paisagens precisam ser estruturadas de uma forma adequada. Isso não é uma coisa romântica, é uma coisa que precisa acontecer. Nós estamos vivendo mudanças climáticas, só não vê quem não quer, que está mudando o regime de chuva, que a temperatura está diferente, os extremos estão diferentes, né? Tem tido os extremos de calor, os extremos de chuva, chuvas cada vez mais pesadas. Nós precisamos mudar um pouco a forma de se fazer as coisas. E aí é fundamental a agricultura trabalhar com essa questão ambiental. Muito embora exista, a gente sabe que existe, o agricultor é penalizado por uma série de coisas que não deveria ser, é absurdo. Os agentes ambientais muitas vezes penalizam o agricultor de uma forma perversa, tratando o agricultor como criminoso, o que é um absurdo. Nós precisamos preparar melhor os agentes ambientais, isso é fato, né? Mas que a gente tem que pensar numa visão, numa forma diferente de fazer as coisas também é um fato. Você sente isso, Eduardo, dessa questão da penalização frente aos agricultores? Você acha mesmo que há um certo exagero em algum momento dos ambientalistas? Eu preciso aproveitar a primeira pergunta. Por favor, faça a costura, hein? E puxar antes, né, construindo o debate. Olha, do ponto de vista de agricultores, né, que sou, né, eu acho que a gente tem que incluir, são 3 pontos de vista que eu preciso colocar. Primeiro, eu tenho que parabenizar a sociedade brasileira que acabou de aprovar o marco regulatório do saneamento básico. Eu acho que isso foi muito importante, porque nem 50% do esgoto brasileiro é coletado e nem 30% é tratado. E isso vai afetar a produção de HF, hortifrutis. O hortifruti está num raio de 200 quilômetros de todas as cidades. Se não tem a coleta de esgoto adequada e nem o seu tratamento, os efluentes nesse ambiente urbano-rural vai sim nos rios
e vai comprometer a produção do alimento que nós comemos no dia a dia. Então, você está de parabéns, a sociedade brasileira está de parabéns. Segundo, incêndios. Incêndios é um mal que aflige o planeta. Se você pegar o período seco, no hemisfério sul, tivemos incêndio de intenso na Austrália, na África, no Brasil, hemisfério sul. Hemisfério norte, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Todos são concorrentes nossos em produção de alimento. Aonde estava o foco da mídia? Então, eu acho que esse é um contraponto, que nós estamos realmente incomodando, já que o mundo nos enxerga como oportuno de nossa sociedade estar abastecendo o planeta e gerando emprego e renda aqui dentro, é um desafio. Essa conjuntura geopolítica não podemos tirar da mesa, gente. Isso é fato. Aos discursos, ao diálogo. Eu não quero entrar nesse fato que não tem como, mas é um fato. O Josi, perfeito. Hoje, 95% dos agricultores que estão no bioma amazônico, eles são, primeiro, ele tem a sua registro em cartório, sob penalidades de lei, e ele, para se vender ou proteína animal ou produção de grãos, ele tem que ter as licenças ambientais, senão ele não consegue vender. Essa é a nossa limitação. Não estou preocupado com o fiscal. Esse não. O meu fiscal, eu não consegui vender minha produção porque eu não estou apto ambientalmente ou chancelado para estar vendendo. E isso eu estou falando no ambiente de 5 milhões de agricultores dialogando com milhares de agroindústria. Mas o desafio é muito maior. Se a gente pegar hoje, no mercado de açúcar, que eu conheço um pouco, são 7 empresas que comercializam 70% do açúcar no planeta. Esse cara dita o consumo, esse cara dita a tocada da viola da canção. Então, esse cara tem todas as estruturas, tem toda a sua determinação. Então, eu acho que nós, agricultores, no geral, hoje, para estar participando desse mercado, eu não estou vendendo para o mercadinho da esquina e estar participando desse mercado premium, que o Brasil, a sociedade brasileira pode, nós temos que ter a chancela, primeiro, da empresa, senão ela não compra. Segundo, se nós não tivermos da empresa, da sociedade, uma certificadora internacional para chancelar nosso produto, porque não adianta nós, brasileiros, que o meu produto está apto ambientalmente, socialmente e equilibrado, sustentável dentro do conceito. Quem vai nos certificar são certificadores internacionais. Né? Hoje tem para açúcar, é a Bom Sucro, da Inglaterra, e o braço executivo deles é a Solidariedade, que é da Holanda. Eles estão aqui no nosso meio. Todo dia convivem, nós somos auditados toda hora, isso no ambiente que eu estou. Então, você veja só, a empresa, se você não tiver dentro da sustentabilidade, já não vende para a empresa, você não exporta. E depois tem o nosso concorrente, que é as barreiras não tarifárias. Não tem como, gente. Nós estamos competindo com o frango do francês, nós estamos competindo com a soja da Austrália, com a soja dos Estados Unidos. São problemas geoeconômicos, geopolítica está no jogo. Não é? A gente tem de uma maneira e uma postura adequada, nós brasileiros saber que nós temos que ter essa consciência, e a produção hoje, sim, tem que ser nesse conceito. E os agentes, os agricultores, os agentes ambientais, eles estão bastante exagerados nas punições com o pequeno agricultor? Como eu disse, na Amazônia são 95. Só complementando, na Amazônia são 20 milhões de brasileiros que moram lá. A logística não tem como chegar, eles produzem arroz, feijão, eles fazem agricultura lá. E eu digo para você, 5%, eu falei dos 95%, está sob a penalidade de lei, 5%, eles estão fazendo a exploração de 70 milhões de terras devolutas do país. É a reserva indígena, você me ajuda aqui, são unidades de conservação. Essas terras devolutas, a nação não consegue ter uma gerência desse processo. E é ali que ocorre o roubo de madeira, a derrubada, os incêndios, e esses 5% dessas pessoas que fazem esse crime compromete toda a cadeia produtiva. E o que você me perguntou da ação fiscal? Não, tem que ser exército, polícia, cadeia para esse cara. É inconcebível. Nós estamos dialogando com uma oportunidade que o mundo está nos trazendo. Como que 5% da população que se diz agricultor me faz um estrago desse?
Está comprometendo uma nação. Cadeia para esse cara. Imperdoável. Concorda, professor? Sem dúvida, isso é crime, são ações criminosas, né? Quando a gente fala, eu falo aqui do pequeno agricultor, que às vezes é multado porque pegou fogo na propriedade dele e não tem nada a ver com isso. Então, é esse tipo de ação que eu me refiro, que é uma ação equivocada e que precisa ser repensada. Esse que está grilando a Amazônia e tirando madeira ilegal, realmente é uma ação criminosa, ele tem que ser punido na forma da lei, com o Exército, com o IBAMA, com a Polícia Federal, enfim. É uma ação criminosa que tem que ser efetivamente extirpada, né? Uma coisa interessante que o Eduardo colocou e que eu li recentemente, já que falamos de educação 4.0, indústria 4.0... Eu só tenho um questionamento que está frente ao anterior, se a gente pode guardar aqui, é porque, olhando o histórico, nós estamos aqui com um período de pelo menos 16 anos, por exemplo, focos de incêndio. Olhando o histórico aí, da década de 80 para cá, também tem um histórico de desmatamento. E aí, olhando também esse dado aqui do INPE, frente a desmatamento na Amazônia, podemos chamar isso de alguma coisa pontual mesmo, ou política pública de não defesa? Então, são várias questões, né? Primeiro a gente tem que entender que o fogo no cerrado é muito comum, faz parte da dinâmica do cerrado. O cerrado é um bioma, talvez o segundo em extensão no país, e que se caracteriza por uma estação seca muito grande, e o fogo, as áreas de cerrado queimam não todo ano, mas queimam com uma frequência. Tanto que as árvores de cerrado, elas evoluíram, a vegetação de cerrado, para suportar esse fogo. Elas são retorcidas, cascudas, elas brotam mesmo que quando queimadas, etc. A vegetação amazônica e lugares onde estão queimando não são assim. A Amazônia, tem lugar da Amazônia que não faz parte do bioma amazônico o fogo, porque boa parte da Amazônia, mesmo no período seco, chove um pouco. Não na bordadura, lá no Mato Grosso, na parte mais, vamos dizer assim, periférica da Amazônica, o clima, os índices pluviométricos já são mais parecidos com o do Cerrado, mas no coração da Amazônia não é assim. O fogo não faz parte daquele bioma. Quando queima, destrói realmente tudo, né? Destrói realmente tudo. É claro que pode ter fogo acidental pela seca, etc. Mas quando se avoluma muito, a gente começa a ficar desconfiado, né? A gente tem todas essas regiões. A Austrália, por exemplo, é uma região desértica. Boa parte da Austrália é deserto, são regiões muito secas. A própria Califórnia, né? Onde tem bastante incêndio. Então tem uma questão climática mais envolvida. Agora, a Amazônia, a gente já tem mudanças. A Amazônia tem tido secas que não tinham secas, né? Então, a gente tem um problema mundial. É claro que a gente tem pressão econômica, o Eduardo está certíssimo. Outro dia saiu uma matéria dizendo assim, fazendas aqui, florestas lá, de um americano, dizendo assim, não, deixa os brasileiros com a floresta e vamos nós com a fazenda, porque a nossa agricultura é muito competitiva, muito mais competitiva. Há um receio disso. E até um brasileiro falou, não, fazendas aqui e florestas aqui também, mostrando essa nova visão, que é possível produzir com floresta. É isso que a gente faz. Nós temos que mostrar e nós temos que produzir com a floresta, até porque senão nós seremos boicotados internacionalmente, porque pegou um foguinho aqui, a imprensa vai. Então nós temos que mostrar para eles que nós conseguimos fazer. E aí, é isso que eu digo. O Fundo Amazônia, esse que foi contestado agora recentemente, estava financiando projetos fantásticos. Um deles é o chamado Amazônia 4.0, que um dos responsáveis é o Carlos Nobre. O Carlos Nobre, para quem não sabe, fez parte da equipe que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2007, o pessoal do IPCC, lá das mudanças climáticas. Falo que brasileiro nunca ganhou individualmente, mas o Carlos Nobre faz parte dessa equipe. Teve no Roda Viva agora, segunda-feira, fantástico, né? E esse Amazônia 4.0 são cadeias produtivas na Amazônia, produzindo com a floresta em pé, mostrando que a floresta em pé, a produção da floresta em pé, ela gera muito mais riqueza e vale muito mais do que você desmatar para vender uma commodity, que às vezes o preço é barato. E ele cita o exemplo do açaí. O açaí na Amazônia, tanto em áreas degradadas, até em áreas de exploração certificada de madeira,
pelo FSC, né, que é um conselho que certifica a origem de madeira. Quando você derruba a madeira, abre uma clareira e eles estão plantando açaí. Existem regiões que estão faturando, eu não entendi se é lucro, na reportagem está lucro, eu acho difícil, $6.200 por hectare ano na Amazônia com açaí. Diz que nem o berro, do boi só não aproveita o berro, e lá no açaí estão aproveitando tudo, até o caroço a Votorantim está comprando para queimar nos fornos. É uma nova cadeia produtiva. Nós temos que pensar no Brasil. O Brasil tem a flora mais rica do mundo. Quantos produtos da nossa flora a gente explora efetivamente? Proibiram tanto que quando a gente explora de forma ilegal as nossas madeiras, as nossas frutas nativas. Nós temos um potencial das nossas riquezas que pode ser explorada de forma sustentável, com as nossas florestas em pé, aproveita. Isso está acontecendo em São Paulo. O Vale do Paraíba, que foi desmatado para plantar café e depois virou uma região leiteira, e um pouco de eucalipto, está uma região pobre hoje, é onde tem crescido a nossa cobertura vegetal com florestas econômicas. E aí tem o tal das florestas multifuncionais, que servem tanto para conservação quanto para produção. É uma nova forma, árvore na paisagem. Nós precisamos refrescar o planeta, isso é verdade. Quem sai em Jaú nesses dias, saiu em Jaú, a gente percebe, nós precisamos de árvore na paisagem, no meio rural, precisamos de árvores na cidade. A cidade é pobríssima, então é uma nova forma de se pensar, né? Óbvio, não é para plantar em todos os lugares, você tem as áreas de cereais, de cana-de-açúcar, mas nós temos áreas disponíveis para plantar pensando no meio ambiente, pensando na economia, pensando em gerar renda para o produtor, porque só tem que somar, né? Tem que somar essas duas coisas. Tem algumas pontas soltas ainda aqui, mas o Ângelo vai trazer para nós algumas perguntas da plateia. Olha, a gente tem muitas perguntas, eu até peço a compreensão do público, para a gente ir fazendo aos poucos, podem encaminhar que a gente vai selecionando. Muitas perguntas estão relacionadas ao uso de agrotóxicos. Como é feito o uso de defensivos agrícolas, se realmente esse número aumentou muito, se houve uma liberação exacerbada por parte dos órgãos de controle, se há uma preocupação do agricultor e como os especialistas em meio ambiente veem essa crescente no uso de defensivos agrícolas aqui no nosso país, se é que os agricultores pensam dessa forma. Fique à vontade. Muito bem. Nós, como agricultores, o solo é o nosso maior patrimônio. Hoje, a tecnologia que nós estamos disponível é o uso de controle biológico para pragas e doenças. Nós tivemos recentemente em Roterdã, e lá vimos hoje que uma tecnologia que vinha sendo buscada há anos, faz mais de 100 anos que se busca essa pesquisa, que é tanto fungos e bactérias livres no solo, de que maneira que você pode intensificar esse ambiente de rizosfera. A rizosfera é o ambiente onde a planta se estabelece. Então, com agentes biológicos, bactérias e fungos, você pode melhorar a eficiência da absorção de fertilizantes e afugentar patógenos. Essa eficiência no processo, quando eu estive em Roterdã e observando esse processo, tinha um dente brasileiro. E era do Fernando Andriotti, que é um pesquisador exalquiano. E essa pesquisa, não é, hoje que se usa biológico, está crescendo 20% dentro da economia nacional. Nós, todos brasileiros, já trouxemos essa tecnologia para cá, estamos fazendo uso. Nós temos o laboratório da usina da Barra, que tem 60 anos, faz controle biológico de Etiatreia saccharalis, que é uma praga severa para a nossa cana-de-açúcar. Os biológicos vão avançar por 2 motivos. Primeiro, por causa do custo dos químicos. Somos contra químicos. Fazemos uso pela necessidade. Então, quando o biológico entrega resultado, estamos dentro. Segundo, a concentração das multinacionais está severa. E eles estão dominando o mercado e fazendo uso de uma maneira opressor para nós, agricultores. Então, por isso é a intensividade do uso de biológico. Eles vão entregar dentro dessa economia da agricultura 4.0, ela vai estar lá, vai estar exuberante, e esse é o caminho. Mas está mudando para biológica porque o defensivo agrotóxico, professor? Assim, primeiro dizer que o Eduardo falou, está perfeito, é isso. Hoje, na agricultura, ela não tem como não dispor, não utilizar, né? A questão de agrotóxico defensivo é uma questão semântica. Na lei está agrotóxico.
A lei de 89 é a lei dos agrotóxicos. Então, o nome legal é agrotóxico. O defensivo agrícola é um sinônimo, né? Talvez o nome agrotóxico seja um nome forte, mas é que nem drogaria. Drogaria é um lugar que vende droga, né? Então, é a mesma coisa. É um lugar que vende droga, só que é droga legalizada. Agrotóxico, defensivo, são produtos perigosos, como os nossos remédios, que a gente compra na drogaria. Os remédios também são produtos perigosos. Tem gente que faz mau uso, como tem gente que faz mau uso dos remédios. Mas, via de regra, a gente percebe uma profissionalização do agricultor para isso. Essa liberação que está acontecendo, não sei, eu não tenho acompanhado tão especificamente, mas me parece que é uma coisa para modernizar, para poder agilizar novas moléculas que são normalmente menos tóxicas, etc. Mas eu acho que vai chegar um momento. É claro que o ideal seria ter uma agricultura de zero agrotóxicos, é óbvio. Mas no modelo que a gente tem hoje, a gente não consegue, né? A gente não consegue produzir com zero agrotóxico. Não é possível, Eduardo, produzir sem agrotóxico? Em grande escala? Não, inclusive, que nós temos que alertar o seguinte: a partir do momento que você tem a produtividade, você está preservando florestas. Porque você está crescendo na vertical. Então, produtividade, eficiência operacional, isso você preserva a floresta, preserva o meio ambiente, preserva recursos. Você está verticalizando sua produção. Você foi perfeito na sua conjectura. As novas moléculas são menos agressivas, são muito mais seguras. E nós, aqui no Brasil, levava 10 anos para liberar. Os nossos concorrentes levavam 3. Então, esse acúmulo que houve, estava nos colocando na mesma página de competição com nossos concorrentes, para a gente poder avançar. Porque agricultor, nós somos tomadores de preço. Se você não se apropria de tecnologia, você a perde, depois você não consegue mais alcançar aquela tecnologia e a eficiência e a sua margem de ganho. Outra coisa que é muito importante para você, consumidor, eu tenho que falar para você, consumidor, em São Paulo foi feito, desde agosto, a rastreabilidade dos produtos. São 6 categorias, e o CEAGESP, se você entrar no foco, no site do CEAGESP São Paulo, já está lá a rastreabilidade dos produtos. Com o QR Code, você já vai pegar algumas cadeias do que ele foi feito, qual é o consumo, quais os produtos que foram utilizados. Segurança é uma ação paulista. Ação paulista. E a rastreabilidade, isso vem de fora para dentro. O consumidor mundial quer a sua rastreabilidade do produto, estamos nos preparando para isso. Pessoal, vocês têm informática aqui, a informática vai ser intensamente usada. A logística vai ser intensamente usada. Veja hoje, nós estamos aqui, quando nós estamos falando do smartphone, lendo o QR Code, e nós estamos criando o caminho do consumo, isso é informática, isso é logística. Nós estamos formando os blockchain, que hoje está muito em evidência, estamos formando os blockchain para baixar custo negocial na cadeia. A demanda, o consumidor starta. O produtor, toda a cadeia, a semente produzida, fertilizantes, tudo com custo negocial muito baixo. É logística, é informática e é também a navegação. Não podemos esquecer, senão eu esqueço. A cabotagem vai vir com tudo. A cabotagem para trazer nessa costa marítima nossa, levar e trazer alimentos e produtos dentro do norte e centro-oeste do país com o sudoeste. Sem contar que nós podemos entrar por cabotagem no Prata e sair pelo Porto do Valparaíso e atender a contracultura de levar produtos tropicais do semiárido nordestino para a rede supermercadista que já tem essa produção puxada dentro do Chile. É um caminho e é uma potencialidade, está aqui, turminha, presta atenção. É uma chance de ouro para vocês aqui. E eu tenho muito orgulho da FATEC estar aqui na minha região, está trazendo esse recado de primeira e a gente focar nessa oportunidade. Mais uma intervenção aqui, Matheus. Uma pergunta constante é com relação à nossa microrregião. Agricultura e meio ambiente caminham bem, de fato, na nossa região? Tudo pode melhorar, né? Essa é a questão. Acho que caminha bem. Se não caminhasse bem, nós não estávamos aqui dialogando como estamos dialogando. A gente tem projetos conjuntos, a gente tem uma interação muito próxima, a gente dialoga, a gente tem coisas, resultados para serem mostrados.
Problemas temos? Claro que temos, né? A gente olha para eles e tenta resolvê-los na medida do possível. Existem problemas relacionados à falta de recursos financeiros para resolvê-los. Nós temos uma região, aqui especificamente vamos falar da bacia hidrográfica do Rio Jaú, são solos muito férteis, muito ricos, né? Isso gerou muita riqueza, uma exploração lá no século passado, como é que os europeus fizeram, sem muito conhecimento técnico, então se desmatou, se tirou muita madeira. A árvore símbolo de Jaú é a peroba rosa. O que se tirou de peroba rosa aqui é uma enormidade. O que se produziu de café aqui nessas terras roxas, outra enormidade. O que se produz de cana até hoje é uma maravilha. Isso tem as suas consequências da questão ambiental. Nós temos matas ciliares degradadas. A gente tem, o importante é que a gente está olhando e enxerga a realidade. A gente sabe do problema. Nós fizemos um estudo aqui na FATEC, né, junto com o Instituto Proterra, onde nós avaliamos todas as bacias hidrográficas da região, todos os rios da região, e a gente comparou os rios que a gente tinha na década de 70, através de um levantamento do IBGE, com os rios que a gente tem hoje. E nós tínhamos aqui em 34 municípios, nessas bacias hidrográficas, numa área de aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados, 1.200.000 hectares, que envolve essa região aqui de Bauru, Araraquara, São Carlos, Jaú, Barra Bonita, Lençóis. Nós tínhamos 10 mil quilômetros de rios na década de 70. Hoje nós temos 7.800. 2.200 quilômetros de rio desapareceram. A nascente que era aqui, hoje ela nasce 300, 400 metros para trás, 500 metros para trás. Isso é uma dinâmica, né, que está relacionada à mudança de uso do solo, em tudo isso que aconteceu. As matas ciliares, nós temos 73% nós temos 47 mil hectares de área de preservação permanente em margem de rio e em torno de nascentes. Isso é resultado de pesquisa nossa, aqui da FATEC. Desse total, 35 mil estão degradados, 73%. Não é só em Jaú, né? Fala dessa região que envolve os 34 municípios. Estão degradados. Então, temos problemas? Temos problemas. Mas temos diálogos, temos acertos. A cultura da cana-de-açúcar, se você pensar do ponto de vista dessa logística, o Eduardo foi muito feliz, porque tecnologia é tudo. Controle biológico, a gente tem a questão das vespas, né, para o combate da broca. Hoje, inclusive com uma startup que trabalha com drone, soltando essas vespas. É uma empresa que tem, inclusive, jauenses que desenvolveram isso, que é um negócio muito bacana. Se você pensar, o setor sucroalcooleiro, ele é cíclico, quer dizer, então, se você pensar no reaproveitamento, não tem resíduo, é tudo subproduto. Então, essa é uma forma de pensar imitando a natureza, porque a natureza também é assim, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A questão de conservação de solo, tudo isso é questão ambiental. Então, não está fazendo tudo errado, tem coisas muito certas sendo feitas, as coisas estão caminhando bem, precisamos ter alguns ajustes, algumas coisas, mas eu acho que há diálogo e as coisas caminham bem. Problemas temos, né? Problemas temos muito a trabalhar, mas temos diálogo, temos competência, temos gente competente. E uma coisa que o Eduardo falou que me deixou, e ele foi perfeito, foi no alvo: tecnologia, informática, logística, tudo isso também é meio ambiente. A partir do momento que eu sou mais eficiente do ponto de vista logístico, porque eu uso um transporte menos poluente, eu também estou falando de meio ambiente, que eu gasto menos combustível, que eu rodo menos, eu estou falando de meio ambiente. Tecnologia, o campo precisa de tecnologia, informática, internet, não se vive sem. Então, são coisas que se complementam, né? Esses profissionais dessas áreas são fundamentais, assim como os profissionais da agronomia, da área ambiental e etc., compondo porque as soluções, elas são multidisciplinares, elas vão envolver todos esses setores juntos, né, dando a solução tecnológica específica para cada área. Então, acho que essas são coisas importantes de serem ditas. E nós estamos no caminho certo, não há
há muito consenso nas coisas. Pode haver uma pequena divergência, o caminho que eu acho que é esse, outro é esse, mas todo mundo está buscando a mesma coisa. Acho que essa é uma questão importante da gente dizer, está todo mundo buscando a mesma coisa. Tem a mesma sensação, Eduardo? Quer completar alguma coisa? Sim. Nós podemos esquecer que todo produtor fez seu CAR. Cadastro Ambiental Rural, por lei, determinação de lei, você tem que fazer. Ali, com as ortofotos, pega centímetros das suas propriedades, exatamente o que você tem. E nós tivemos a honra das 2.500 propriedades da nossa região, foram todas feitas do CAR. E a mais rápida, por sinal. Então, isso é uma coisa que a gente traz com muito orgulho. E isso, pós o CAR, tem o PRA, Plano de Recuperação Ambiental. Você vai assumir compromissos para estar avançando esse plano. E é fundamental para nós que queremos ser exportadores. Mas eu não posso deixar de dar um recado para você, consumidor. Nós temos hoje, a nossa produção de hortifruti aqui na nossa região é exuberante. Veja o nosso mercadão municipal, o nosso varejão municipal, a exuberância de quanto tem. São mais ou menos umas 60 toneladas de alimento comercializado ali. O quantas pessoas passam e produtores estão ali trazendo produtos com seu frescor. Produtor do frango, que nós estávamos falando, você me perguntou, acabei me fugindo dele. Hoje, a produção de frango, a exigência ambiental para você estar com o seu barracão adequadamente é eliminatória. Infelizmente, se você não consegue deixar ele dentro de um processo seletivo que vai habilitar essa empresa a exportar esse produto ou estar no mercado competitivo, você está fora com o seu barracão. Você tem que estar subindo na régua. Sempre, sempre. Outra coisa, o centro consumidor que nós temos hoje no nosso Pouso Alegre, não é? Toda aquela cadeia ali, comer aquele porquinho, mas aquele porquinho é muita tecnologia. Qualquer produtor hoje na nossa região, são 35 mil suínos que nós temos na nossa região. Nós estamos entre as 10 mais importantes de São Paulo na produção de suínos. E aquele polo é um polo específico. Aquele sabor que você está aproveitando é feito aqui. Tecnologia, eles vão buscar no Paraná para ter um toicinho muito magro, fazer o abate muito próximo. O frigorífico está habilitado para estar fazendo o abate, cifado, segurança alimentar para o seu porquinho ali no Pouso Alegre, para o seu hortifruti ali no varejão. Nós temos essa possibilidade e esse gancho para a gente estar oferecendo ao produtor, ao consumidor final. Vamos de mais perguntas para a gente poder conseguir atender mais gente. Aproveitando aqui, diversas questões também nesse sentido, pedindo para que os nossos convidados digam do aspecto do agricultor e também do ambientalista os pontos positivos e negativos dos alimentos transgênicos e se a gente tem esse tipo de alimento aqui na nossa região. Fique à vontade. A transgenia é uma questão que deixa todo mundo de orelha em pé, né? Mas é bom a gente lembrar o seguinte: o melhoramento genético de planta é a base da nossa alimentação, é a base da agricultura. A partir do momento que o homem deixou de ser nômade e passou a se estabelecer num lugar e praticar agricultura, ele começou a observar as plantas e os animais, vamos pegar o exemplo das plantas, e começou a selecionar aquelas que tinham uma característica mais interessante para ele como alimento. E ele começou a fazer cruzamentos e, certamente, um pé de milho pré-histórico não tinha nada a ver com um pé de milho com essa espiga que a gente tem hoje, porque esse pé de milho com a espiga que tem hoje num ambiente selvagem não sobreviveria. Então, esse é um processo de cruzamentos que vai acontecendo. E a engenharia genética, né, a transgenia, ela, como tudo na vida, pode ser usada para o bem e para o mal. Ela pode ser usada, por exemplo, para conferir mais proteínas, algum aminoácido essencial e melhorar a saúde de uma população que tem mais dificuldade, mais carência alimentar em alguma coisa. Você pode usar a transgenia para tornar uma planta mais resistente a seco, para a raiz dela crescer um pouco mais, para tolerar mais alumínio, enfim, ser mais produtiva. Mas você pode usar a transgenia também para você conferir à planta um gene que resiste ao herbicida glifosato,
que é o que a Monsanto fez e que disseminou uma tecnologia de se plantar. Então, não tem volta. A transgenia, né, o melhoramento genético, a clonagem, são coisas que estão aí para ficar e para tentar melhorar a nossa vida. A forma como a gente vai utilizar isso é que é importante. A gente não pode negar essa tecnologia, né? A gente tem que utilizá-la da maneira adequada. A gente tem transgênicos, tem soja transgênica, tem milho transgênico, e a maioria dos alimentos transgênicos que a gente tem são transgênicos para tolerar a aplicação do glifosato, que é um tipo de herbicida utilizado nos ciclos produtivos, né? Se isso é bom ou isso é ruim, o glifosato tem sido recentemente muito contestado no mundo inteiro. Não sei se é verdade ou não, mas às vezes onde há fumaça há fogo, né? É lógico que o pessoal fica, não faz, está tudo muito bem. Na década de 60, a indústria do tabaco pagava médicos para dizer que fumar não fazia mal para o pulmão. E muitos médicos bancaram isso durante muito tempo. Então a grana também, ela tem umas coisas meio escusas que a gente sempre fica com o pé atrás. Também não sei se isso é verdade ou não, mas o glifosato no mundo inteiro tem sido muito questionado, né? Vamos aguardar para ver. Mas então tem esse lado, eu acho que é muito mais essa questão do que o transgênico em si. Gente, o que nós falamos? Consumidor manda. E outra coisa, nós vamos sair de 6 bilhões para 9 bilhões. Vai ter que ter de tudo quanto é produto. São 4 caminhos hoje. A segurança alimentar. Acabamos de fazer um contrato bilionário com a Arábia Saudita para estar abastecendo de frango em indústria, porque é segurança alimentar. Tem conflito no Oriente Médio e esses países que estão em conflito têm que ter segurança alimentar, que a sua população vai estar abastecida. Um caminho. Segundo caminho, alimento seguro. O alimento seguro é esse mais ou menos que nós estamos, dentro da sustentabilidade, produtos dentro da norma do Código Alimentários, com as certificações, esse processo que nós já falamos. Depois tem o terceiro caminho, são os alimentos processados. São aqueles alimentos congelados, para rápido consumo, é o terceiro caminho. Esse caminho hoje, para a vida agitada que estamos, está na veia. Tem um quarto caminho, que pode ser aberto, tem os alimentos orgânicos, tem o Beyond Meat, que seria um quinto caminho, que é a carne de laboratório, ou tem o hambúrguer vegetal, é o sexto, sétimo caminho, não importa, pode produzir alimento que vai ter gente para comer. E aperta, tecnologia, porque senão a turma vai passar fome. Hoje, a cada 4 segundos, uma criança morre de fome no globo. Então, meu filho, pode produzir. O consumidor dita, você quer produtos sem transgenia? O brasileiro faz, qualquer lugar do planeta faz. Quer o alimento transgênico? Tem a segurança, tem tudo isso aí. Também tem, é para abastecer o alimento seguro, para a segurança alimentar. Tem seus nichos, cada um no seu nicho, cada produto no sua caixinha, o consumidor mandando e a cadeia com rapidez negocial, sem assimetria de informação, agilidade, gerando negócio e está aqui dentro, está aqui, ó, não está lá, está aqui na nossa região, dentro de uma instituição de escola que nós podemos estar alavancando isso. Esse espaço do vegetarianismo, do veganismo, não sei se tem alguma pergunta, Ângelo, referente a isso. Então, eu só abrir aqui. Existe espaço então, para a agricultura caminhar para essa possibilidade? Como é que a gente pode ver essa relação ambiente, veganismo, vegetarianismo, agronegócio? Na verdade, assim, é um estilo de vida, e aí você pensar que o vegetariano e o vegano vão comer alimentos orgânicos. Então, esse é o que o Eduardo colocou, é um desses nichos aí. A agricultura orgânica ela tem crescido muito no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Quando a gente diz que não dá para transformar tudo em orgânico, nós não conseguimos fazer esse passo todo, mas ela tem crescido e vai crescer mais significativamente por causa de mercado, gente preocupada com a saúde, né? Então, esse é um nicho que tende a crescer, tende a ser explorado. Os sistemas agroflorestais, a agroecologia, ela tem crescido. O Brasil tem toda uma regulamentação já específica para isso, inclusive, e esse segmento certamente crescerá e crescerá bastante nos próximos anos e nas próximas décadas.
Não, nós agricultores estamos muito contentes, porque o hambúrguer vegetal é feito de proteína de ervilha, separado. São 200 produtos para dar aquela textura, para dar aquele gosto e aroma. São 200 produtos. É um balcão de química bacana. Mas quer consumir? Fazemos. Se você quer fazer Beyond Meat, carne de laboratório, não é? Você, com cultura de tecido, você consegue fazer a carne bovina, ou suína, ou de peixe, qualquer que seja, você faz hoje com cultura de tecido, que é o Beyond Meat, também você faz. Não importa o nicho, não importa a maneira, os canais de comercialização existem, a maneira de produzir, vai envolver agricultores, laboratórios, enfim, toda uma sociedade, o importante é atender. Essa população de 6 para 9 vai comer e vai precisar muita comida. Vegano e vegetariano não vai morrer de fome, então? De jeito nenhum, fazemos questão de atendê-lo, é o consumidor mandando. Vai ter gente, agricultores para estar atendendo essa população. Tem umas perguntas aí? Sim, temos várias perguntas, inclusive. Uma delas que chama a atenção aqui é a preocupação em relação ao custo do alimento. Por conta dessa demanda, o consumidor interno corre o risco de pagar mais caro pelo alimento que é produzido do que o alimento que vai para fora? Mercado, parece que Não. que Eduardo aqui. O alimento sempre é mais com menos. Hoje, nós somos tomadores de preço. A tecnologia vai só baixando o preço. Se nós pegarmos hoje o preço, você pegar em dólar, ou você pegar deflacionado, não é? De trás para frente, todos os produtos caíram muito. A cesta básica, ela não tem tanta alteração. Às vezes são problemas sazonal, seco ou não, mas o alimento é fornecido com seguro, no momento adequado, a logística entrega isso, baixa custo, não é? E você consegue baixar custo. O alimento, você tem a certeza, o alimento vai ser sempre disponível. Tem mais perguntas aqui. Uma delas faz uma relação com a gestão do meio ambiente hoje no país. Se não seria melhor, como foi proposto na fase de transição do governo, manter a parte ambiental com a pasta da agricultura, já que há hoje uma noção de que eles estão mais preocupados com a preservação do meio ambiente para conseguir um espaço maior lá fora, e se de fato isso não teria sido uma melhor escolha, visto a forma como o meio ambiente, a pasta federal do meio ambiente é tocada hoje no país. É uma das perguntas. Eu estava esperando essa daí, porque aqui a ideia é justamente essa, porque a gente está num discurso aqui bastante pontual. Deixa eu fazer uma intermediação um pouquinho mais extensa, que é justamente fazendo uma indagação sobre a questão do mercado, o consumidor na ponta, ditando, e a sensação que eu enquanto sociólogo, parece que as políticas públicas são neutras, parece que a escolha da dinâmica, não só da dinâmica estatal quanto governamental, parece que ela não existe. Existe um canal direto e neutro do agricultor para com o consumidor. E aí que vem a indagação, porque de fato, quando a gente olha, por exemplo, para o Acordo de Paris, né, que a gente tem alguns dados aqui, existe uma expectativa de reflorestar 12 milhões de hectares de floresta. Então, se a gente assina um acordo assinado em 2016 pelo governo Michel Temer, se a gente existe um acordo, e aí eu olho esses números de desmatamento, que de 2016 voltam a crescer, 2014 voltam a crescer, como é isso aqui é possível e viável, uma perspectiva mercadológica? Isso aqui é política pública e aí nós vamos ter confronto, porque até agora a gente tem conversado e encontrado caminhos via mercado que são, de fato, claramente possíveis. Mas cadê a influência, que a nossa pergunta traz aqui, governamental de política pública? Assim, tentando responder a primeira colocação aí de alguém da plateia, a questão de meio ambiente ela é transdisciplinar, ela se relaciona com a agricultura, mas ela se relaciona também com a indústria, com o saneamento, como o Eduardo colocou, e apesar de ter uma ligação também com a agricultura, com a urbanização, com o setor de transportes, de serviço. Então, jogar a agricultura, a pasta de meio ambiente só com a agricultura, eu acho que não seria o melhor caminho, tanto que o governo entendeu não ser esse. O fato da escolha é uma escolha pessoal do presidente, né? Posso dizer, fosse eu o presidente, não escolheria esse ministro. Nota para o Ricardo Salles, professor.
Assim, O senhor é professor dele, ele é seu aluno, está de DP, nota. eu precisaria fazer uma prova com o Ricardo Salles para dar nota para ele. Mas assim, a gente conhece a gestão que o Ricardo Salles teve à frente da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e outras gestões foram melhores do que a dele, né? Assim, eu acho que ele não tinha muito conhecimento sobre o assunto. Por exemplo, ele mexeu no Fundo Amazônia, uma coisa que vinha dando certo. Não sei, não me transmite uma segurança de alguém para compor uma equipe, né? Mas é uma escolha do presidente, é a pessoa que está lá. Acredito que ele queira fazer o melhor, né? Não deve ser alguém que esteja querendo fazer o pior. Talvez precise mostrar para ele alguns outros caminhos que talvez ele não esteja enxergando. Talvez falte um pouco isso, de mostrar alguns caminhos nesse sentido. Essa questão de políticas públicas é fundamental. Você tocou no assunto do protocolo. Assim, o Brasil, quando se comprometeu a recuperar 12 milhões de hectares de passivo de vegetação que a gente tem em propriedades rurais, e esse é metade do passivo que a gente tem, né, tendo em vista os dados, como o Eduardo colocou aqui, do Cadastro Ambiental Rural, que é um avanço fantástico do Código Florestal, aprovado em 2012, o Brasil foi muito ousado, né? Realmente, para essa economia. Isso vai custar, até 2030, dependendo do cenário, de 30 a 50 bilhões de dólares. É 4 bilhões por ano. De onde nós vamos tirar esse dinheiro? Por isso que eu digo, tem que pensar numa nova economia, numa economia, numa floresta competitiva. Isso também vai gerar emprego, vai gerar imposto. Então, tem que transformar isso numa oportunidade de negócio, numa oportunidade de investimento. O Brasil tem competência para isso. Agora, precisa querer fazer isso. Eu acho que pega mal. Uma vez que o país se comprometeu, aí depois, não, nós vamos sair do Acordo de Paris, quer dizer, não sei se é esse o caminho. O Brasil ia sediar o encontro, né, a COP desse ano, ia ser sediada no Brasil, tudo certo, aí desistiu de sediar, o Chile ia sediar, daí aconteceu esses problemas no Chile. Quer dizer, essa derrocada do Brasil, acho que isso não... Eu me preocupa um pouco os governos que falam assim, tudo aquilo que vinha sendo feito é errado, eu é que sou o dono da razão e vou fazer tudo certo. Me preocupa muito isso, que as coisas não são assim. Todos os governos, independente de... Não é uma questão ideológica, independente de partido, tem acertos, tem erros, né? A princípio, eu parto do princípio que está todo mundo querendo o bem, querendo fazer o bem. Quando não está, você prende, faz alguma coisa, mas está todo mundo querendo fazer o bem. Só que tem visões diferentes das coisas, um acerta uma coisa, outra acerta. Agora, você achar que você é o dono da razão e que tudo que vinha sendo feito está errado e que eu vou fazer tudo certo agora, não é assim, né? As coisas não são assim. Um pouco da gente, muitas vezes, definhar nas coisas e as coisas não avançarem é por conta dessa questão. Então, assim, não quero julgar o ministro que não tem menos de um ano, né? Eu acho que a gente tem pessoas que poderiam levar... eu tenho pelo menos 3 nomes que eu sugeriria. Inclusive, foi levantada a hipótese dele ser ministro, e que eu acho que a gente teria hoje uma situação mais confortável no que diz respeito a isso. É fato que o ministro desagrada os ambientalistas na sua totalidade, isso é fato, né? Que os ambientalistas têm uma relação muito melhor com a ministra da Agricultura do que com o ministro do Meio Ambiente, isso também é fato. Então, essa é uma questão. Mas é o ministro que está aí, nós temos que mostrar para ele que, olha, ministro, talvez esse seja o melhor caminho. Acho que é uma questão do diálogo, Tereza Cristina está com nota maior que o Salles, Eduardo? Eu vou voltar no Acordo de Paris. A França não vai cumprir o dele. A França não vai cumprir o Acordo de Paris. E nós temos... O Brasil também não. De árvores, mas do efeito... 12 milhões de hectares não vai restaurar, até porque não começou ainda. Não, mas gases de efeito estufa nós temos chance, sim. Porque são várias metas. De efeito estufa nós podemos, sim. Temos potencial e somos o único do planeta que consumimos o etanol limpo e renovável, que habilita as regiões
metropolitanas têm um padrão de vida e qualidade de vida diferenciada de qualquer outra cidade metropolitana do planeta. Nós temos um problema dentro de Paris, que é o consumo de óleo diesel que é exacerbado em pequenos veículos. Aquilo lá realmente um desafio dentro da comunidade europeia. E o etanol pode nos habilitar, sim, a chance de estar cumprindo o Acordo de Paris no quesito efeito estufa. Com recomposição florestal, concordo. Nós temos o PRA, que nós podemos chegar nessa meta, tem que estender o prazo e gerar valor para que se mitigar esse custo operacional. Não que a gente se furta disso. Mas o Acordo de Paris a gente tem chance. Tereza Cristina, sem dúvida, eu acho que é uma agricultora, engenheira agrônoma, é de Viçosa, mas é engenheira agrônoma. Não é Exalc. Não, mas realmente ela é muito aplicada, é sensível, uma boa política, eu acho que ela é habilidosa, prospera sempre. Sem dúvida. Tereza Cristina passa de ano, Ricardo Salles fica em Independência. Temos uma última pergunta aí, Ângelo? A última, então, para a gente encerrar, faltam 2 minutinhos para as 9 da noite. Eu acho que é importante a gente trazer de volta a discussão para a nossa região, olhar para o nosso quintal. Uma pergunta, então, para a gente encerrar. Na visão dos senhores convidados, quais os principais desafios hoje para a gente melhorar e aperfeiçoar a relação meio ambiente e agronegócio na região? Quais são os principais pontos de desafio que a gente precisa melhorar, aperfeiçoar, para conquistar mais mercado e para melhorar o nosso meio ambiente? Vou já aproveitar para que vocês possam fazer uma pergunta, uma resposta, encaminhando para pensar nesses desafios, possíveis caminhos também, a gente poder pensar, principalmente, se possível, na nossa região. Então, eu vejo, se a gente pegar cada uma das cadeias, né, se nós pegarmos como a cana-de-açúcar, eu acho que tudo a gestão que nós damos, feito o CAR, feito o PRA, as auditorias que passamos, que nós somos exportadores, participamos desse mercado exportador, você tem que estar qualificado para isso, avança. Por outro lado, nós somos produtor de energia, isso gera valor, isso gera demanda de logística. Se você pensar só ao nível para manejo todo esse equipamento que está disponível, piloto automático, agricultura de precisão, RTK, torres, informática, operação desses equipamentos que estão beirando a autonomia, são pilotos automáticos, enfim, essa demanda desse profissional mais qualificado está a pleno vapor e é já, não é para amanhã, é para já. Não é? Se a gente pensar isso em cana-de-açúcar, pensar em café hoje nós estamos na 22ª rodada do Fair Trade, que é uma certificação internacional que estamos exportando nosso café, temos um café de alta qualidade, ele sofre colheita mecanizada, essa colheita mecanizada do café demanda tecnologia, mão de obra, para a manutenção desses equipamentos todos. Se pensar no nosso franguinho de cada dia, é muita genética nesse frango, alimento de alta performance, você tem que ter os gestores ambientais para estar qualificando esses 240 barracões, 12 milhões de aves alojadas. Se nós pensarmos nos 35 mil suínos aqui alojados, o que demanda de logística, alimento, você trazer essa tecnologia de cá para cá, as possibilidades de aumentar a concorrência local para a gente estar subindo a regra do produtor, de você consumidor estar atendendo, que nós não podemos perder essa linha. A linha de hortifruti, não é? Que tem seu vigor, Jaú, tem uma exuberância desse, eu acho muito exuberante essa oportunidade de trazer esse produtor, essa semente. E essa demanda que vai gerar hoje com o QR Code dentro do blockchain, você trazer, startar o consumidor puxando essa demanda fora a fora, tem tudo a ver com essa escola. Tem tudo a ver com essa escola. Está no coração de São Paulo, com a logística proporcionada, aqui tem vantagens comparativas de destaque. Não serão nossos olhos azuis que vão trazer negócio aqui, são nossas vantagens comparativas que estão aqui. E a FATEC, a logística, a navegação, a informática que está aqui, é um pontapé fundamental. Vamos fazer esse círculo virtuoso rodar. A demanda das empresas de mercado, o nicho de conhecimento que nós temos,
vamos fazer nós um facilitador que essa roda circunde entre demanda e volte para as escolas e volte para o município e gere qualidade de vida para todos. Eu acrescentaria aqui na FATEC também a cadeira, o curso de meio ambiente, até porque uma coisa que nós estamos estudando aqui é aquilo que eu falei logo no começo, que é como é que a gente consegue aumentar produtividade e ao mesmo tempo garantir conservação. Então a gente tem trabalhado num projeto de pesquisa aqui na região, que é um projeto que eu coordeno, mas está envolvida a APTA, estou vendo ali o IAC agora, né, Gabriela Ferri, o Instituto Florestal, com a pesquisadora que é a Matê, a Fundação Florestal com um gestor de APA aqui, a Casa da Agricultura, agora não é mais CAT, né, é Coordenadoria de Desenvolvimento, Coordenadoria Regional de Desenvolvimento Sustentável, CRDS, alguma coisa assim, onde a gente busca alternativas para áreas de baixa aptidão agrícola, para aumentar a produtividade nestas áreas de baixa aptidão agrícola. Só que tem uma regra: além de aumentar a produtividade, isso tem que contribuir com a preservação ambiental, com o cumprimento do Código Florestal, etc. Então nós estamos trabalhando, pensando naquelas áreas declivosas, pedregosas, nessas áreas que são de reserva legal, né? A gente fez um estudo e, pelas nossas contas, pensando naquelas propriedades que têm obrigação de ter a reserva legal, que são as maiores que 4 módulos fiscais, nós temos cerca de 3.900 hectares de passivo de reserva legal, que é a área que até está averbada com reserva legal, mas que precisa ser revegetada. Como fazer isso com economicidade? Como é que eu consigo conciliar as duas coisas? Então nós estamos estudando alternativas econômicas para isso, para aproveitar essas áreas que estão sendo, por exemplo, abandonadas pela cana-de-açúcar, por serem muito declivosas. A ideia é isso, não é uma mudança, né, que começa pelo melhor aproveitamento dessas áreas. A gente tem áreas subutilizadas em todas as propriedades, que muitas vezes dão uma rentabilidade baixa para o produtor, ou que às vezes dão dor de cabeça para o produtor. E como é que eu posso transformar isso numa coisa importante do ponto de vista de renda, inclusive para o produtor, e ao mesmo tempo fazer com que isso melhore a qualidade ambiental da região. Então, a gente tem muitos parceiros, né, nesse trabalho, e temos trabalhado com isso, inclusive agora tentando nos conectar com outras pessoas do Estado que já estão um pouco mais avançados nisso e estão fazendo isso, como eu falei, no Vale do Paraíba e em outras regiões do Estado. Então, eu acho que essa é uma contribuição, né? E aí a gente tem, para isso a gente precisa do pessoal do meio ambiente, para isso a gente precisa do pessoal da agricultura, e óbvio que tudo é tecnologia, tudo que a gente pensa em fazer, informática, internet, transporte, tudo isso, tudo tá envolvido. Então acho que essa é uma contribuição que a gente pequena, né, porque é uma proposta inicial de pesquisa para a gente poder descobrir um caminho para isso, porque nós precisamos, isso é diversificar a produção, tudo isso do ponto de vista econômico até salutar, né? Uma propriedade tem que ter mais de uma fonte de receita. E assim, uma coisa que eu acho que a gente precisa ficar antenado, e aí serve como um conselho para todos vocês. O mundo está num processo de mudança muito grande, certamente daqui 10 anos, 15 anos, as coisas vão ser muito diferentes. A questão da nossa relação com o automóvel, da posse do automóvel nas grandes cidades, as pessoas já estão mudando essa questão. O próprio motor a explosão está com os dias contados, né? Está com o dia contado. Carro a gasolina, carro a álcool, a diesel, está com os dias contados. A forma de gerar energia, né? Cada vez mais não vai ser nem hidrelétrico, é o sol, é o vento, são as marés, nós vamos ver isso, essas transformações todas, né? E a gente, numa faculdade de tecnologia, a gente tem que estar atento a isso para participar desse processo, né, e ajudar
nessa mudança, entender essa mudança e ajudar nessa mudança. E isso vai provocar uma revolução na cidade, no campo, muitas novas demandas vão surgir. Então a gente tem que estar sempre fazendo as coisas, mas olhando para frente, porque as coisas vão mudar bastante. A própria relação de serviços, né? Na própria cidade, a questão do comércio, as grandes lojas, cada vez mais a gente não vai na loja, a gente compra pela internet, vai na loja só buscar, quer dizer, tecnologia. O próprio o campo precisa de tecnologia. As pessoas só vão ficar no campo, o jovem só vai ficar no campo se ele conseguir se conectar. Então nós precisamos de gente que desenvolva tecnologia para o campo de forma barata, como o Eduardo colocou, para que a tecnologia no campo, a conectividade no campo seja igual ou melhor que na cidade. Até para poder evoluir as máquinas de agricultura, que a gente tem máquina com potencial subutilizado porque não consegue conectar, de agricultura de precisão e de uma série de coisas. Então, nós temos que estar atento a todas essas mudanças, porque elas vêm mesmo. E se a gente não se preparar para elas, nós vamos continuar tendo que importar tecnologia de outros países, e soberania é domínio de tecnologia. Se a gente quer ser soberano e etc., domínio de tecnologia, gerador de tecnologia. Nós precisamos deixar de ser consumidor de tecnologia e sermos geradores de tecnologia, e acho que numa faculdade de tecnologia, acho que isso é fundamental de ser dito. Gostaria de agradecer demais ao professor Dr. Josrael, Eduardo, pela riquíssima contribuição. É lógico que o tema não se esgota aqui. Nós tivemos ainda várias perguntas, talvez a gente precisa fazer uma segunda edição aqui, não, nem falando de MST ainda, então a gente vai precisar fazer uma segunda edição para poder ver como é que esse diálogo continua, essa prosa continua no segundo momento. Agradecer demais aos alunos da gestão de produção industrial, a maior parte da nossa plateia tem sido em peso esse pessoal, obrigado pela presença de vocês, boa aula agora para o segundo bloco, tá? Logística, não, vários cursos tiveram, né? Mas a gestão de produção industrial está em peso aqui, ficou conosco até agora. Para você, então, que fica na FATEC, boa aula, segundo bloco tem aula aí com você, o professor Josrael vai dar uma aula agora? Não vai, né, professor? Ainda não. Mas aí, fica essa mensagem para nós. Diálogos contemporâneos busca justamente refletir sobre a dinâmica da realidade. Não porque a verdade ela é relativa, mas justamente pelo fato de que a realidade é dinâmica e imutável. Se ela muda, o exercício do pensar e da reflexão deve acompanhar esse movimento. Boa noite a vocês. Obrigado, Ângelo.